Fala pessoal, aqui é o Igor do canal Papo HQ e hoje eu tô aqui para falar de volta do Omnibus do Paul Dini, dessa vez trazendo o primeiro grande arco dessa fase, né, que é Coração de Silêncio. Mas chega de enrolação, vamos lá, começando pelo enredo dessa história. O vilão Silêncio está de volta, dessa vez para atacar Batman de uma forma que o afetará profundamente. Para alcançar esse objetivo, seu alvo é ninguém mais, ninguém menos do que a Mulher Gato. Em uma corrida desesperada contra o tempo, o Cavaleiro das Trevas deve encontrar uma maneira de salvar Selina, após seu inimigo literalmente ter roubado seu coração. Como se não bastasse, Bruce Wayne também enfrentará a perda de tudo que construiu, enquanto o Dr. Thomas Elliot se prepara para eliminar as pessoas mais próximas a ele para depois roubar sua própria existência. Essa arrepiante saga lança uma nova luz sobre as origens sinistras de um dos maiores inimigos do Batman, sendo publicada em Detective Comics 846 a 850. Então, né, pessoal, eu confesso que eu tava bem curioso para ler essa história, né, até porque dizem que é um dos auges da fase do Paul Dini, né, inclusive era para ser inspiração para Batman Arkham Knight, né, tanto que o final do Arkham City tem todo uma vibe do plot que tem aqui dessa HQ, né, que assim, vamos tirar o elefante da sala, né, tem duas coisas que são spoilers, mas, cara, já tá na sinopse e, assim, acho que todo mundo meio que já sabe, porque talvez foi aqui que se criou a graça do vilão Silêncio, né? Então, o primeiro deles é que, basicamente, a gente vai ter uma trama muito louca, onde, literalmente, ele vai tirar o coração da Selina, né? E ela vai ficar funcionando por meio de aparelhos. Então, a gente já começa nessa vibe a história, né? E esse seria o primeiro spoiler. E o segundo é que o Thomas Elliot está fazendo cirurgias nele mesmo para ficar com o rosto do Bruce Wayne. E assim, sinceramente, eu acho isso muito foda. E tipo assim, eu fui ler sabendo dessas duas coisas e não me estragou em nada a experiência, sabe? Eu acho que isso é o interessante do personagem, é essa loucura a esse nível, essa obsessão a esse nível, sabe? Até, né, eu tava vendo um vídeo esses dias sobre, até do Caverna do Morcego, que tava falando da Bíblia do Batman, né? Coisas que tinha antes que como é que é o nome? O editor não deixava, né? E uma coisa que ele falava era que o Batman, ele como é que é, obstinado, ele é focado, mas ele não é maluco, sabe? E eu acho que aqui é o contrário, né? O Thomas Elliot, ele passa, a obsessão dele é tão grande pelo Bruce Wayne que ele se torna maluco, né? Ele passa essa linha, assim, então é legal ver esse contraste dos dois, sabe? E, cara, eu diria que o Paul Dini aqui conseguiu realmente arrumar o silêncio, porque, cara, pra mim, o silêncio do Jeff Loeb, ele é, cara, muito raso, assim, não tem aprofundamento nenhum, a revelação é qualquer coisa na época. Teve até algumas outras histórias entre Batman Silêncio e Batman Coração de Silêncio, né, até no Batman Jogos de Guerra, o Silêncio aparece, tem uma trama do coração dele com o Coringa, mas não é nada que seja assim muito importante pra você entender o que tá aqui dentro, sabe? Vai ser um pouquinho difícil mostrar pra vocês os desenhos, né? Porque o ônibus é difícil de manipular aqui, mas vou tentar de qualquer forma. Mas assim, cara, dá um aprofundamento bem interessante, assim, até no passado do Thomas Elliot. Acho interessante que ele ainda tenta manter, por exemplo, o que é no passado fica nessa estética mais marrom aqui. Os desenhos também são bem legais, né? Deixa eu até ver quem que é o desenhista aqui. O desenhista é o Dustin Nguyen. Até interessante, eu tava ouvindo o podcast do Mansão Wayne sobre essa HQ e eles falam que parece que ele tava se encontrando um pouco no traço dele, sabe? Porque tem uns momentos que parece meio Mike Mignola, tem outros que parece algo mais diferente, assim, então ele tava se encontrando, mas são bons desenhos. Tem alguns bichos meio estranhos, por exemplo, o leão dele, que é muito bizarro aqui, mas ainda assim dá pra curtir bem a história, sabe? Bom, de qualquer forma, acho que eu vou passar mais um videozinho aí mostrando a HQ por dentro pra vocês, porque realmente vai estar difícil mostrar aqui no colo.
Mas, de qualquer forma, a gente vai começar a história com a Selina voltando para a vida do Bruce, né? Ela estava afastada, eu acredito que seja aquelas coisas antes do Darwin Cook ali e tudo. E aí aqui, pelo uniforme dela, eu acredito que seja na fase dele ali, ou depois, né? Um pouco depois. Enfim, mas de qualquer forma, a gente tem a Selina voltando finalmente à vida do Bruce e até, de certa forma, confrontando um pouco a Zatanna ali, né? Com as histórias anteriores que eu comentei pra vocês, que tem um flerte ali de relacionamento entre os dois, né? Entre o Bruce e a Zatanna. E ao mesmo tempo em que você vai acompanhando a história do Silêncio, onde você vai ter os flashbacks mostrando mais sobre como ele era tratado pela mãe, algumas pinceladas sobre o pai. Você nota que a mãe dele era extremamente abusiva, extremamente protetora, e isso reflete pra frente na forma como ele vê o Bruce, na forma como ele quer se livrar, né, da mãe dele e tal. Vai juntar a história do passado com a história da... Como é que é o nome dela? Da ventríloca lá, que também o Paul Dini estava abordando anteriormente. Cara, é uma trama, assim, bem legal mesmo, sabe? Cara, eu li numa porrada só, assim, acho que um dia eu sentei, são 5 edições, eu acho, 5, 6, são 6 edições, eu acho. Porra, eu li coisa de 3, 4 edições em um dia, sabe? É muito gostoso de ler, é muito boa essa história, recomendo, inclusive tem, se você não quiser pegar o ônibus, dá pra pegar nas edições da Panini, das mensais, dá pra pegar o encadernado da Eagle Moss, /Planeta de Agostini, que foi lançado há não muito tempo e nos encontra facilmente. É uma história bem bacana e, ao mesmo tempo, você vai ter, né, o Batman investigando, entendendo, né, que é o Silêncio que voltou, e aí indo atrás dele num confronto, assim, bem bacana, né, onde ele vai conseguir subjugar o Batman e tem toda uma rede de apoio ali num hospital que o Batman vai ter que passar por eles, né? E aí tem o fatídico momento em que ele revela que ele tá com o rosto do Batman, ele tenta ir até a mansão Wayne, tomar as coisas do Bruce, enfim. E aí vai se desenrolando toda a história e, cara, assim, é uma história curta, né? Bem curta, como eu falei, são 5 ou 6 edições, eu não lembro de cabeça agora, mas é muito bem desenvolvida, assim, tipo, muito boa mesmo. É engraçado pensar que em 5 edições o cara conseguiu fazer um aprofundamento muito maior pro vilão do que o Jeff Loeb conseguiu em 12, sabe? Tipo, cara, é bizarro. E não precisou colocar 500 mil vilões, sabe? Tipo, pô, é realmente basicamente só o Silêncio que tem aqui e um outro que é o contador de histórias, além da Mulher Gato, né? Enfim, tem vilõezinhos menores aqui que aparecem, mas nada muito relevante, sabe? E... inclusive tem um momento em que o Batman vai enfrentar... deixa eu mostrar. O Espantalho, né? Também uma coisa que poderia ter sido utilizada lá no Batman Arkham Knight, né? Então aqui você tem uma presença do Espantalho até na vida anterior, né? Como é que posso dizer? Quando o Silêncio era mais novo. Ele era um professor na faculdade, enfim... É uma trama, assim, muito bem amarrada, sabe? E aí você vai, né, descobrindo junto com o Batman o que tá acontecendo e também entendendo mais o Thomas Elliot. Enfim, não tem muito o que falar, Paul Dini é Paul Dini, né? É um escritor fantástico, assim. E, cara, esse encadernado tá valendo muito a pena, sabe? Apesar daquele probleminha que eu tive na lombada, né? Que eu tô com a jacket, mas se eu mostrar aqui fica mais fácil. Opa, caiu ali. Mas, cara, tá muito legal isso aqui, sabe? Eu não tô querendo falar tanto assim da trama, porque, como eu falei, ela é uma trama curta e eu não quero estragar todas as surpresas pra vocês. Mas é uma leitura que prende, pra mim, foi assim, quase como, né, eu gosto muito do Jeff Jones e pra mim a história fluiu tanto quanto uma do Jeff Jones, sabe? Bem legal mesmo, então eu recomendo bastante. Tem bastante ação também, como vocês podem ver, né? E, enfim, tem até a origem de um outro vilão aqui que, pelo que eu ouvi dizer, ele vai aparecer mais pra frente ali, que, enfim, é um menininho que o Espantalho acaba pegando ali, que depois vai se tornar, não lembro se é vilão ou meio que um anti-herói, assim, mas bacana, cara, bem legal mesmo, assim, Coração do Silêncio. Finalmente consegui ler essa história, finalmente
entendi melhor o que é o Silêncio, porque eu fui ler o Silêncio do Jeff Loeb esperando essa história aqui, sabe? Esperando o Thomas Elliot tirar os negócios e mostrar que ele tá com a cara do Bruce Wayne e de repente não tava, sabe? E eu fiquei tipo, mano, o que tá acontecendo, né? Que história é essa? Só terminou do nada. Então aqui realmente é o silêncio que importa, né? Então fica a minha recomendação para você ir atrás, ou né, desse encadenado, ou como falei, dos outros meios ali. Mas é uma história muito boa. E é isso, deixa aí nos comentários se você já leu essa história, se você pretende ler, se você gosta do Silêncio, né? Se gosta da HQ Silêncio, que, assim, eu até sei que muita gente gosta bastante da HQ original e, cara, tá tudo certo, né? Eu não curto muito, acho uma história meio chatinha, meio arrastada, sei lá, não leva muito a lugar nenhum, mas entendo quem gosta e não critico, assim, acho que tem bons momentos também lá, né? Mas então é isso, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, valeu, até a próxima aí, fui!